3, versículo 10. Colossenses 3, 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esse versículo fala sobre nós sermos pequenos cristos. Eu estava lendo um devocional e lá tinha um relato de um pastor. Ele falou assim que ele foi fazer uma visita pastoral para uma determinada criança em um hospital. E quando ele chegou lá e viu a idade daquela criança, ele fez um momento lúdico ali com ela, né? Ele tocou violão, ele cantou, ele brincou, ele fez ela sorrir naquele momento de dor. E quando ele saiu, no final, ele fez uma oração por ela. E quando ele saiu, aquela criança virou para ele e falou: tchau, Jesus. As atitudes dele fizeram com que ele se parecesse com Cristo. Ou seja, o nosso relacionamento com Cristo nos faz sermos parecidos com Ele. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele deixa alguns princípios para que a gente possa se parecer com Cristo, como negar o nosso eu, né, viver em prol do outro, abençoar as pessoas ao invés de odiá-las, que a gente possa também abandonar a nossa velha natureza e nos revestir da nova, né? Porque se a gente for assim, nós vamos ser parecidos com Cristo. É fácil? Não é fácil, né? Mas isso não pode ser um pretexto para que a gente não viva como Cristo. Nesse mundo onde as referências são tão negativas, né, que a gente possa ser o contrário, que a nossa vida ela possa ser referência e transmitir uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade e um contentamento com Cristo. Que onde a gente passar, as pessoas possam dizer assim: eu senti a presença de Jesus aqui. Porque nós vamos estar parecidos com Cristo. Então, que a gente possa negar o nosso eu, né? Que a gente possa diminuir e deixar que Cristo cresça em nós. Que as pessoas possam ver a imagem de Jesus refletida em nós, né? Amém? Se alguém quiser dar um testemunho ou falar alguma coisa, então convido o Ministério de Louvor. A paz do Senhor, irmãos. É um momento muito importante, né? O momento de estar na casa de Deus. Eu convido os irmãos para colocar em pé a primeira música, a Bíblia que está no coração. Que você cante essa música verdadeiramente com o coração. Porque não é para homens. O louvor e a adoração é somente para Deus. Esse momento a gente possa esquecer tudo que está lá fora, toda a dificuldade que a gente passa e só adorar a Deus com dentro. Deus é tudo em nossas vidas e é o momento de estar adorando. Já
da nossa igreja, Pai. Coloca a tua mão sobre a vida deles, Pai, prosperando cada dia mais. Prospera para que cada um possa contribuir e cada dia a gente possa crescer cada dia mais, Pai. Que a gente oferta e a gente recebe cada dia mais. O Senhor sabe que o Senhor só abençoa a gente, Pai, com seus dias de ofertas, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui, abençoa os irmãos, abençoa aquelas pessoas que não puderam estar aqui, Pai. O Senhor sabe por que eles não vieram, Pai. Porque é tão bom estar na tua presença, tão bom estar na tua casa, Pai. Se eu posso estar tocando o coração delas, se for enfermidade, coloca, Pai, tua mão sobre a vida delas, Pai. Abençoa, Pai. Que eles possam estar aqui, Pai, adorando e servindo o seu nome. E a última música, Pai Nosso.
Oremos. Grande Deus eterno, Pai, Teu é o reino, o poder e a glória. Pai, o Senhor é o Deus que opera, o Senhor é o Deus que fala, é o Deus, ó Pai, que usa, é o Deus, ó Pai, que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. E agora, Senhor, na Tua presença, apresentamos o Senhor do céu, que vai trazer o recado do Senhor. Que o Senhor possa abençoá-lo, que ele seja a boca do Senhor neste momento. Usa o Teu servo, Senhor, para que nós possamos ser edificados, possamos, Senhor, receber o recado, Senhor, vir do Teu trono neste momento. No nome santo de Jesus. Amém. Quero saudar a Padre Igreja, a Santa e Gloriosa Paz do Senhor Jesus. Amém. É gostoso nós sentirmos a presença do Senhor, o mover do Espírito Santo, a glória de Deus se manifestando nesse lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Oh, Santo Deus! Senhor, estamos sentindo Tua presença, Senhor. Estamos sentindo Teu mover nesse lugar, Senhor. Estamos sentindo a alegria, Senhor, do Teu Espírito Santo no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, contagia todos que estão aqui nesta noite, Senhor. Fala os corações, amiga, sustenta, levanta, carrega, transforma, renova, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus querido, que o louvor tenha sido chegado ao Teu trono da glória, Senhor. E que agora, Senhor, essa Tua palavra possa encher os corações, invadir os corações, ó Deus. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus, Deus está mexendo, Deus está falando, Deus está agindo na nossa meio essa noite. Aleluia. Queridos, eu gostaria de convidá-los para que abrissem suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Oh, glória a Deus. Hebreus 4, versículo 7. Amém? Amém. Misericórdia. Antes de apóstolo Timóteo, apóstolo Tito. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Apenas esse versículo diz a palavra do Senhor: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Estávamos meditando essa semana a respeito exatamente a que distância estamos de Deus. A que distância nós estamos de Deus. E isso me levou inicialmente a pensar sobre alguns meios de comunicação ou algumas formas de comunicação que nós podemos ter com as pessoas. E também me fez lembrar como era a comunicação antigamente, quando eu era muito mais jovem, e como é a comunicação hoje. Eu ia dizer para vocês como era a comunicação quando eu era pequeno, mas eu continuei pequeno. Então não teve jeito, teve que ser agora, né? Teve que ser como eu era novo e agora que sou velho. A comunicação antigamente era uma comunicação realizada através de um celular, um telefone fixo, um telegrama,
uma carta. E hoje nós temos exatamente outros meios: o WhatsApp, o celular, o e-mail. O e-mail está ficando até meio ultrapassado. Está ficando mais o WhatsApp, a comunicação mais rápida. Os meios de comunicação normalmente eram realizados através do rádio, da TV, né? Para algumas pessoas que tinham condições de comprar uma TV, por meio de jornais, por meio de revistas. E as notícias normalmente já chegavam até um pouco mais atrasadas em comparação ao que acontece hoje, visto que a internet ela trabalha em uma velocidade inexplicável. Na igreja usava-se a Bíblia, assim como nós estamos, né, usando nessa noite. Mas boa parte, principalmente dos jovens e daqueles que se dizem mais antenados, tem utilizado o celular. A Bíblia, o papel, tem sido esquecida e trabalhado basicamente como digital. As relações interpessoais eram muito interessantes. As pessoas falavam baixo e todas compreendiam. Memorizava-se muitas das falas que eram transmitidas, as fórmulas, as informações. As pessoas gravavam o telefone, gravavam endereços. Isso acontecia antigamente. Hoje, as pessoas, um do lado do outro, não conseguem se comunicar. Às vezes, um tem que sacudir o outro para tentar chamar a atenção. Grita-se e muitas vezes não é ouvido. Todas as informações hoje, elas estão na palma da mão. Não se memoriza absolutamente mais nada. Hoje nós não temos mais o compromisso de memorizar. Não memorizamos telefone, não memorizamos endereços, e o pior é que não memorizamos nem mesmo os versículos da Bíblia. Todas as mensagens, todas as fotos, todos os endereços hoje estão gravados no celular, está nas nuvens. Não se existe mais as comunicações como antigamente. Até mesmo para trafegar. Se alguém me pede para ir a Goiânia, por exemplo, e fala assim: você sabe onde é um hospital fulano e tal? Não sei não, mas eu descubro rapidinho. É só usar o GPS. Não adianta nem falar endereço. As comunicações hoje são muito diferentes da antigamente. Se a vida está corrida, eu não consigo me relacionar muito bem com as pessoas. Aliás, praticamente ninguém. Estamos verdadeiramente distantes. Como estamos com Deus? A que distância nós estamos de Deus? Que aproximação nós temos dele? Como? Onde? E por quê? Me levou a pensar também sobre alguns homens que a Bíblia relata que Deus falava, comunicava-se face a face. Quero citar apenas dois. Adão. Diz a palavra lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, que Deus tinha um relacionamento tão íntimo com Adão que ele iria toda tarde conversar com Adão. Até o dia em que este, juntamente com a sua esposa, se contaminaram e passaram a ter vergonha e se afastaram de Deus. Mas a comunicação era muito próxima, muito próxima. Outro homem também que nós podemos ver relatado na Bíblia foi Moisés. Em Êxodo, capítulo 33, revela que Moisés conversava com Deus face a face. E muito interessante na continuidade desse versículo, quando diz assim, como um amigo conversa com o outro. Êxodo, capítulo 33, versículo 11.
Homens que falavam diretamente com Deus, que ouviam Deus, que viam a Deus. Entretanto, a Bíblia também fala a respeito de homens que a sua comunicação com Deus era extremamente ruim. Saul, por exemplo. Saul, em 1 Samuel capítulo 16, verso 14, também 1 Samuel capítulo 28, 7 a 21, diz que a comunicação de Saul foi tão ruim com Deus que ele mal conhecia Deus a ponto dele ser enganado por uma feiticeira. Ele buscava um contato com uma feiticeira como se estivesse falando com Deus. Uma outra comunicação extremamente ruim também aconteceu com Simão o Mágico, no livro de Atos, capítulo 8. Nós vimos que Simão, ele andava com Filipe, ele andou com Filipe, e ele ficou assim, estarrecido, ele ficou assim, impressionado de ver como Filipe pregava, como Deus fazia através dos discípulos, dos apóstolos, como fazia os sinais e maravilhas tremendos. E ele, inicialmente, ele era um enganador. Ele fazia umas mágicas, ele enganava o povo. Mas ao ver aqueles homens de Deus trabalhando, ele falou assim: eu quero conhecer mais perto esse Deus. E ele se converteu. Mas foi interessante que, em dado momento, ele, mais uma vez, enganado por causa do seu pecado, enganado por causa do seu aprisionamento às coisas terrenas, ele quis comprar aquele poder. Ele achava que aquilo que os discípulos faziam era um poder comprado, e ele quis oferecer dinheiro. Eu quero comprar isso, eu quero comprar essa comunicação com Deus, eu quero comprar esse poder de Deus. Mas ele estava completamente enganado. Deus não falava com ele. E Pedro duramente disse: olha, Deus não vai falar contigo, tu não vais realizar essas coisas, porque o Senhor não fala contigo, pois tu estás aprisionado aos teus pecados. Teu dinheiro não tem valor nenhum. Percebo que a palavra de Deus ela é muito explícita nessas duas apresentações. Homens que falavam diretamente com Deus, homens como nós, homens e mulheres como nós, pecadores, falhos, imperfeitos, mas que tinham um interesse tremendo em buscar a face do Senhor, e buscar com sinceridade, visto Moisés. Mas também havia homens que o seu interesse estava apenas naquilo que Deus poderia dar, e não naquele quem realmente Deus é. Deus pode falar conosco através de várias maneiras. A palavra nos revela que Deus fala conosco a partir da natureza. O Salmos capítulo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus. Deus pode falar conosco através dos anjos. Hebreus capítulo 1, verso 13 e 14. Não são eles espíritos ministradores providos da parte de Deus? Deus pode falar conosco através de sonhos e visões. Jeremias capítulo 23. Aquele em quem está a minha palavra fala a verdade. Deus pode falar conosco através da própria palavra, da Bíblia, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, como revela em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E Deus pode falar conosco também através do Espírito Santo. Isaías 30, 21. Deus pode falar conosco. E de uma forma muito sucinta, de uma forma muito abreviada. Deus quer falar contigo nessa noite. Deus quer dizer algumas coisas para vocês. E eu separei 15 coisas que Deus quer falar contigo. A primeira coisa, que é muito claro, Deus diz assim: eu te amo.
Em João 3,16, nós temos um versículo que sabemos praticamente de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama. Outra coisa que Deus quer falar também: não tenha medo. Isaías 41, versículo 10 diz assim: eu te fortalecerei, eu te ajudarei. Mas Deus também quer falar contigo que eu cuido de ti. Deus diz: eu cuido de ti. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Lance sobre o Senhor todas as tuas ansiedades. Eu quero ler os dois versículos, capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim, na íntegra: semelhantemente vós jovens, sendo sujeitos aos anciões, e sede todos submissos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que eu, a seu tempo, vos exalte. Outra coisa que Deus quer dizer para você: fique alerta, cuidado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como um leão. Ele não é um leão, pois o leão é Jesus, mas ele brama como um leão, rugindo como um leão. E hoje pela manhã nós ouvimos uma irmã falando algo parecido, em que ela aproveitou esse versículo e ela mencionou: é necessário que nós estejamos atentos, pois o leão, ele consegue captar a sua presa, uma presa distraída, uma presa doente, uma presa desanimada. Vigie, fique alerta. Deus também quer dizer para você o seguinte: você não está sozinho. Você não está sozinho. No versículo 9 desse mesmo capítulo 5, diz assim: ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Isaías, em um certo momento, ele, quando olhou para o lado, ele achou que estava sozinho, estava perdido, que estava abandonado, que não tinha mais ninguém que pudesse adorar com ele o nome do Senhor. Mas Deus falou assim: não, você não está sozinho, você não está sozinho. E essa mesma fala Deus diz hoje para cada um de nós: você não está sozinho. Os teus sofrimentos são sofrimentos de muitos outros irmãos. Os teus sofrimentos são os nossos sofrimentos. Os teus sofrimentos são os sofrimentos de Jesus. Você não está sozinho. Ele está contigo. A tempestade pode estar forte, o vento pode estar forte, o teu barco está balançando, mas você não está sozinho. Ele diz assim: eu te curo. Eu te curo. Aleluia. Peça ao Senhor: cura-me, Senhor. E a palavra revela em Jeremias capítulo 17, versículo 14, quando você diz: cura-me, Senhor. E ele responde: serás curado, serás transformado, serás renovado. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz ainda assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme e fortifica e se estabelece. Ou seja, Deus está dizendo para você: eu sou a sua esperança.
A tua esperança precisa estar no Senhor. A sua esperança precisa ser o Senhor. Pois somente Ele pode afirmar: eu te aperfeiçoarei, eu te confirmarei como meu filho, como meu servo, como meu amado, como minha amada. Somente Deus pode confirmar isso. E Ele pode fortificar. E Ele pode estabelecer. E aquilo que Deus estabelece, ninguém pode tomar. Se Ele já estabeleceu você como filho dele, ou como filha dele, ninguém pode tomar. Ele também diz assim: tenha verdadeira paz. João capítulo 14, verso 27. A minha paz vos deixo, a minha paz vos deixo, não como o mundo dá. Não como o mundo dá. Tenha paz, tenha certeza, segurança e esperança no Senhor, pois Ele é a tua paz. A palavra também diz, ou seja, Deus ainda diz: nada faltará em sua casa. Nada. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Eu não sei qual é a tua necessidade hoje. Eu não sei. Mas o que Deus manda dizer é que Ele suprirá todas as tuas necessidades. Tenha certeza disso. Tenha convicção disso. Abrace essa fala provida do próprio Deus ao teu coração, à tua casa. Deus também quer dizer que tudo coopera para o seu bem. Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem expressado verdadeiro amor ao Senhor, certamente todas as coisas concorrerão para o teu bem. Até mesmo os momentos difíceis, eles concorrerão para que você cresça, para que você se fortaleça, para que você se estabeleça no reino de Deus. Também Deus diz: Jesus venceu por você. João capítulo 16, versículo 33. Jesus diz: eu venci o mundo. Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Você, como filho, como servo, como filha, saiba que se você está se sentindo fraca, desanimada, porque há uma série de problemas, uma série de situações em que você está se sentindo oprimida, sabe que Jesus diz o seguinte: eu estou te fazendo vitoriosa, porque eu estou contigo, porque eu já venci o mundo, por você, para você. Eu já venci. Mas Deus também quer dizer para você: não haverá mais sofrimento. Apocalipse 21, 3, 4. No final de tudo isso, mesmo que você tenha chorado, muitas lágrimas derramadas, mas Ele está te garantindo que Ele enxugará todas as tuas lágrimas. Todo sofrimento passageiro não há de ser comparado com a glória que há de nos ser revelada. Isso é maravilhoso. Todo sofrimento passará, mas seguramente as palavras do Senhor não vão te passar. E Deus diz ainda assim: achegue-se aos pés de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28. Pois Jesus disse assim: venham todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim tereis descanso para as vossas almas. Se Jesus deu essa segurança, não para amanhã, não para depois de amanhã, mas para
Achegue-se a Ele. Achegue-se a Jesus. E finalmente, Deus tem falado para você: eu estou com você. Salmos capítulo 23, versículo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Teu cajado, a tua destra, o teu cajado me consola. Tenha essa certeza, queridos. Deus está contigo. Não há ninguém que apele ao Senhor e Ele deixe abandonado. Não há. E por mais profundo que seja o vale, Ele ainda estará contigo. A que distância você está de Deus? Deus está falando. Deus hoje está usando a sua palavra, Deus hoje está usando o louvor, Deus hoje está usando as orações, Deus hoje está falando. A que distância você está de Deus? Você consegue ouvi-lo? Você consegue senti-lo? Você consegue percebê-lo? Não consigo, o que está acontecendo? Eu sou incapaz, absolutamente. Não se ache incapaz de ouvir a Deus. A nossa interação, a nossa ligação com Deus, ela é através de Cristo Jesus, pois Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A nossa ligação direta com Deus não está em um celular, não está em um WhatsApp, não está em um e-mail, mas Ele certamente está em Jesus. Não deixe que os muitos barulhos impeçam que você ouça a Deus. Às vezes, vou pegar um exemplo, hoje, nessa noite, nesse lugar, o único barulho que nós talvez nos incomode, mas nem tanto, é o barulho dos ventiladores. Mas quais são os outros ruídos que muitas vezes atrapalham o seu ouvir a Deus? O seu filho, o seu neto, o seu esposo, o seu empregador, o seu vizinho, você mesmo, as suas dúvidas. Que barulho tem muitas vezes surgido e que tem te incomodado tão profundamente? Não deixe que os barulhos, que as preocupações, que as provocações impeçam que você ouça Deus falando. Ele está pronto para te ouvir. E Ele também está pronto para lhe falar. Jesus e o Espírito Santo são os nossos interlocutores. Lembremos-nos que quando Jesus subiu aos céus, ele disse que estaria sentado à destra do Pai, sendo nosso advogado, não o nosso juiz até então, mas o nosso advogado. E que além de tudo isso ainda enviaria o Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis apresentaria todas as nossas necessidades diante de Deus. Eles são nossos interlocutores. Tenha certeza disso e tenha tranquilidade nisso. Não deixe a dúvida e nem mesmo o silêncio do seu coração ser a barreira que te impeça de ouvir a voz de Deus. Como é gostoso nós entendermos que Deus quer falar conosco. Como é maravilhoso nós entendermos que o Senhor não está tão distante e falando a ponto de que nós não possamos ouvir. Muitas vezes me impressiona quando fico pensando, quando Jesus pregava, quando Jesus falava às multidões. Como seria aquele negócio de Jesus falar lá no barquinho e a multidão na terra conseguindo ouvi-lo? Não era apenas uma questão de milagre. Era uma questão física. Não é de educação física.
física, não, mas física mesmo, de acústica. É tão interessante que Jesus, conhecendo todas as coisas, ele sabia até que altura de voz ele poderia expressar. Não precisava gritar, mas a acústica aconteceria de tal forma que as pessoas de longe conseguiriam ouvi-lo. E hoje Jesus está tão perto de nós, falando tão altamente e avidamente a nós, e nós estamos distraídos. Paremos, descansemos no Senhor, ouçamos a sua voz, vejamos o que Deus tem requerido de cada um de nós. Eu não sei se há alguém nessa noite que ainda não aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mas Deus está falando. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Há alguém nessa noite que ainda não aceitou Jesus, que gostaria de tomar essa decisão e conseguir ouvir Deus falando no teu coração? Se Deus hoje perguntasse onde você vai passar a sua eternidade, se Deus perguntasse a você hoje onde tu vais passar a tua eternidade, quem tu estarás ouvindo durante toda a sua eternidade? Estarás ouvindo a voz de Deus? Estarás falando com Deus face a face, como Moisés falou? Ou estarás longe de Deus e impossibilitado de ouvi-lo? Como está a sua comunicação com Deus? Há alguém nessa noite que deseja fazer essa decisão? Se não há, então, que Deus possa estar abençoando a todos nós que já assim fizemos e que nós possamos continuar interligados com o nosso Deus. E o Senhor nos abençoe. Que a sua graça possa repousar sobre cada vida, sobre cada coração. E que nós possamos estar atentos àquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez e vamos agradecer por esse momento. Querido Deus, bondoso e amado Pai, nós queremos te louvar, porque o Senhor tem ainda falado conosco, através, Deus, dos seus anjos, através da palavra, através de sonhos, através de tantas outras formas, até mesmo através de nós mesmos, Senhor, das situações que nós temos passado. O Senhor tem falado conosco. Obrigado, Deus. Obrigado, porque muitos de nós temos ouvido a sua voz. E aqueles, ó Deus, que estão desapercebidos, que possam hoje, Senhor, ainda hoje, serem novamente chamados ao teu aprisco para ouvir a voz do bom pastor. Ó Deus, continua conosco, Deus. Continua abençoando o teu povo reunido aqui neste lugar. Continua abençoando o teu povo espalhado em toda a face da terra. Continua tendo, Senhor, ainda a misericórdia e a compaixão de todos nós. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.